Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Vamos ver um trechinho de Romanos 5. Romanos 5, hoje de 6 a 11. Romanos capítulo 5, versos 6 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, o teu santo livro está aberto diante de nós. Pedimos que o teu Santo Espírito fale conosco para nos mostrar o teu Santo Filho. Santifica, transforma os nossos corações com essa palavra, traz ânimo, traz confronto e conforto, traz esperança, traz um senso também de santidade para nós. Que o Senhor fale aos nossos corações em nome de Cristo. Amém. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Pronto. Você já recebeu alguma prova de amor? Vez por outra eu recebo uma prova de amor da minha esposa, Sara. Ela compra e prepara fígado bovino para mim. E ela detesta fígado. É uma baita prova de amor, né? Mas tem gente que já fez coisas impressionantes para provar seu amor. Por exemplo, o rei Eduardo VIII da Inglaterra, ele queria se casar com uma americana chamada Wallis Simpson. Mas a lei britânica ela proibia que um rei se casasse com alguém divorciado, se o ex-cônjuge dessa pessoa estivesse vivo ainda, era o caso dela. Então, em 1936, Eduardo ele abdicou do trono da Inglaterra para casar com Wallis. Prova de amor. Outra prova de amor, em 1927, um arquiteto lá dos Estados Unidos chamado John Hames, ele viu a sua esposa tendo um trabalhão para juntar os restos de comida em jornais para poder jogar no lixo. Então, para ajudar, ele criou um dispositivo para ela que triturava a comida em pedaços. O suficiente para ela poder jogar no ralo. Então, colocou no ralo da pia. Infelizmente, não chegou no Brasil isso ainda. Mas é o triturador de lixo. Prova de amor. Uma outra prova de amor, conta-se uma lenda que, por volta do ano 600 a.C., uma rainha chamada Mítis, ela estava com saudade da sua terra, lá na Média. E o rei Nabucodonosor, aquele mesmo da Bíblia, ele resolveu fazer uma surpresa para ela. Ele construiu uma série de jardins em terraços que pareciam flutuar no ar, só para agradar a sua amada. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Prova de amor. Mais uma prova de amor. Na manhã de Natal de 1870, aí fica a dica para os papais, tá? Que tiveram filhos agora. O compositor alemão Richard Wagner juntou 17 músicos para acordar a sua esposa Cosima com uma música que ele compôs exclusivamente homenageando o nascimento do filho deles. A música se chama Idílio de Siegfried. É cada prova de amor que as pessoas fazem, né? Hoje nós vamos ver uma delas, mas essa prova de amor é completamente diferente de tudo que a gente já ouviu falar por aí. Em resumo, queridos, hoje nós veremos que o amor de Deus, provado na cruz, garante que nós seremos salvos no dia final. O amor de Deus, provado na cruz do Calvário, garante que um dia seremos salvos no final. Nós vamos ver isso em 3 pontos, e o primeiro deles é que Deus prova o seu amor por nós com a morte de Jesus Cristo.
Estamos vendo aqui um pequeno trecho da carta de Paulo aos Romanos, e ela é uma das mais impressionantes exposições do Evangelho que há. Se você lembra bem de como é que está estruturada a carta de Paulo aos Romanos, nos primeiros capítulos, capítulos 1 e 2, Paulo nos diz que todos nós somos pecadores, indesculpáveis, merecedores da morte e da condenação eterna, independentemente se nós somos judeus ou não. Depois, nos capítulos 3 e 4, a carta nos mostra que nem as nossas obras, nem a nossa origem de nascimento tem poder de nos reconciliar com Deus. Mas tem alguém que tem esse poder: Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê é justificado, ou seja, é declarado justo por Deus, por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Esses são os verdadeiros filhos de Abraão, sejam eles judeus ou gentios, como é o nosso caso. E além disso, no capítulo 5, ele começa a descrever benefícios que nós temos por sermos justificados diante de Deus. Por sermos justificados mediante a fé em Cristo, ele diz no início que nós temos paz com Deus. Mas não só isso, nós temos também a esperança de uma glória eterna com Ele, mesmo em meio a tribulações nessa vida. E a gente para se perguntar, como é que eu posso ter tanta esperança e tanta certeza de que nós vamos estar na glória com Ele? Primeiro, porque a gente pode sentir o amor de Deus que o Espírito Santo derrama no nosso coração, é o que diz o verso 5. O Espírito Santo derrama amor no nosso coração e a gente sente o amor de Deus por nós. Mas também porque o Senhor prova claramente esse amor, como nós vamos ver no texto de hoje. Acompanhe comigo de novo o verso 6, diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo diz que a morte de Cristo em nosso favor, ela é uma prova do amor de Deus por nós. Mas veja por que essa prova de amor é claríssima. Olha como o apóstolo descreve a minha e a sua situação antes da gente crer em Cristo. Primeiro, nós éramos fracos. Fracos. A ideia é que nós éramos impotentes, incapazes de fazer o bem, incapazes de nos achegarmos a Deus. Não havia nada de bom em nós. Mas não para por aí. Cristo morreu por nós quando nós éramos ímpios. Ele morreu por nós quando nós não tínhamos o temor de Deus. Ele morreu por nós quando nós nem mesmo críamos nele. Na verdade, quando ele morreu por nós, diz o apóstolo Paulo, nós ainda éramos pecadores. É claro, nós ainda somos pecadores. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que Cristo morreu por nós quando nós éramos escravos do pecado, quando nós nos deleitávamos no pecado como porcos na lama mesmo, achando que aquilo era a vida de verdade. A gente estava caminhando a passos largos para o inferno. E no verso 10 ele diz ainda que ele morreu por nós quando nós éramos seus inimigos. Nós odiávamos o Senhor, nós éramos rebeldes contra Ele. O nosso prazer era desobedecer a Deus, era fazer exatamente o contrário do que a palavra dele diz para a gente fazer. E ninguém pode ser neutro com relação ao Senhor. Jesus mesmo diz isso em Lucas 11, 23, ele diz: quem não é por mim, é contra mim. E nós éramos contra o Senhor. E Paulo diz no verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, porque talvez tivesse coragem de morrer por alguém que é bom. Claro, ele está falando de pessoas justas e boas aos nossos olhos, porque aos olhos de Deus não há um justo, nenhum sequer. Mas mesmo assim, alguém ter coragem de morrer por outra pessoa boa, digamos assim, é algo muito raro. Você morreria por alguém? Se a sua resposta for sim, eu morreria por alguém. Ainda assim, seria numa situação extrema, que você pensasse, olha, ou ela ou eu, ou ele ou eu. Você teria que morrer no lugar da pessoa. E mais, você teria que amar muito aquela pessoa para poder ter coragem de fazer isso. Você não morreria por um estranho na rua. Você morreria pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pessoas que você ama. Então é raro mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, dificilmente isso vai acontecer.
É raro que você possa morrer. Mas eu te pergunto, se essa pessoa fosse seu inimigo, se essa pessoa te odiasse e falasse na sua cara o quanto ela te odeia, se essa pessoa fizesse de tudo para te desagradar, você morreria por ela? Eu não morreria, de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus diz que o nosso Deus prova. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho amado para morrer por esse tipo de gente que nós éramos. Fracos, ímpios, pecadores, inimigos dele. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que Cristo morreu a seu tempo, no tempo determinado pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha estabelecido que Ele enviaria o seu Filho amado para morrer por bandidos como nós. E na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho para que Ele vivesse e morresse por nós. E sabe o que é mais incrível de pensar nisso? Nós não esperávamos por Ele. Nós não queríamos a presença dEle. Nós éramos inimigos dele, mas ele veio mesmo assim e morreu por nós para nos salvar. Um pastor chamado Danny Ortland, ele diz assim: quando nós, mesmo com os nossos sorrisos, mesmo com a nossa educação, nós corríamos de Deus o mais rápido que a gente podia, nós construímos os nossos reinos, nós amávamos a nossa própria glória, devorando os prazeres do mundo com nojo da beleza de Deus. Nós fechávamos os nossos ouvidos para os chamados que ele fazia para que voltássemos para casa. Foi então que ele, no horror do vazio dessa existência revoltante, que o príncipe celestial se despediu dos anjos que o adoravam. Foi aí que ele se colocou em mãos assassinas desses rebeldes, numa estratégia divina planejada desde a eternidade, para purificar pecadores lamacentos e abraçá-los de coração, apesar da sua tentativa imunda de se libertar sozinhos. Que prova de amor maravilhosa, meus irmãos. Ele morreu por nós e nós nem merecíamos isso. É pura graça do Senhor. A morte de Jesus em nosso lugar não nos dá apenas uma sobrevida, como seria se eu morresse no seu lugar, se você morresse no meu lugar. Não. Ela nos dá vida, e vida eterna, vida abundante com o Senhor. Ela paga a nossa dívida com Deus, ela nos livra da morte eterna e ela nos dá a vida eterna e a justiça de Cristo. Deus tomou a iniciativa de nos amar. Nós lemos mais cedo, 1 João 4,10, nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Foi Ele que nos amou primeiro, para que nós o amássemos. O Senhor nos ama como nós somos, pecadores, indignos do seu amor. Mas Ele nos ama tanto que Ele não deixa a gente ficar como a gente é. Ele nos transforma, Ele faz tudo novo em nós, porque aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo por causa de Jesus Cristo, por causa do Santo Espírito dele que habita em nós. Talvez você que está aqui ainda seja inimigo de Jesus. Talvez você frequente a igreja, mas não tenha paz com Deus. E a oferta para você hoje é essa: paz com Deus. Basta crer em Cristo. Creia que Ele pagou por você na cruz, que Ele te amou mesmo sem você merecer isso. E quem crê em Cristo, de fraco fica forte nele. De ímpio fica santo como Ele. De escravo do pecado, é liberto para viver para Ele. De inimigo, se torna amigo de Deus. Eis a bênção de estar debaixo da cruz. Eis a bênção de crer em Jesus. Mas talvez você que está aqui seja amigo de Jesus já. Talvez você seja amigo dele, mas tenha duvidado do amor dele. Esteja duvidando, não esteja sentindo o amor dele.
Talvez tudo na sua vida esteja dando errado, talvez você tenha sofrido muito nesses últimos dias e você está pensando, olha, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Porque você não consegue perceber o amor dele. Eu te digo, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Veja o amor que Cristo prova diariamente por você. Você percebeu que o verbo está no presente? Deus prova. É de propósito. Porque Deus prova o amor dele por nós todos os dias. Nos dias bons, nos dias ruins também. O amor dele está sempre conosco. O Senhor nos ama mais do que qualquer pessoa é capaz de nos amar, queridos. Ele prometeu estar conosco todos os dias. E por meio dos sofrimentos, ele nos faz cada vez mais parecidos com Cristo. Ele cuida de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8,32? Ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Lembre-se disso nos dias ruins. Lembre-se do amor de Deus por nós. Deus prova o seu amor de maneira única por nós, porque o seu Filho amado se ofereceu para morrer no nosso lugar, mesmo nós sendo imerecedores desse amor. E é esse amor que nos dá confiança no que Ele vai fazer por nós. É o nosso segundo ponto. A obra de amor de Cristo garante que nós seremos salvos. Vamos reler os versos 9 e 10? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo continua a mostrar como o amor de Deus é impressionante, ele é único. Se nós acabamos de ver no verso 8 que o amor de Deus foi tão grande a ponto dele nos amar quando nós ainda éramos pecadores, aqui a gente vê que esse amor não só toma a iniciativa de vir até nós, mas ele permanece. Ele fica para sempre conosco. Para mostrar isso, Paulo faz uma comparação lógica. Olha só, se Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos seus inimigos, vocês acham mesmo que agora ele vai parar de nos amar, agora que nós somos seus amigos? De maneira nenhuma. Nós já estamos justificados pelo sangue de Cristo. Isso é o que nos salva da ira de Deus. E o apóstolo Paulo ele fala de salvação da ira aí. Ele se refere ao julgamento final que o Senhor vai dar a todas as pessoas. 2 Coríntios 5,10 diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para sermos julgados pelas nossas obras. E Efésios 5,6 nos diz que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, sobre aqueles que permaneceram inimigos de Deus. Mas e nós? E os amigos, como é que a gente fica? Deus vai ver as nossas obras também. Mas em vez de nos dar o que nós merecíamos por aquelas obras, Ele vai falar, está pago. Está pago. Cristo pagou por ele. Cristo pagou por ela. Cristo pagou. Eles estão salvos da minha ira. Cristo já recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Ele já nos deu a sua justiça ao sofrer aquilo que nós merecíamos sofrer. E nós que cremos nele estamos salvos para sempre. É por isso que ele diz em João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E Paulo fala isso, se nós, quando éramos inimigos, nós fomos reconciliados pela morte de Jesus, agora que nós já estamos reconciliados, com certeza absoluta nós seremos salvos do dia da ira. Certeza absoluta. Porque não é base no nosso mérito, é base no mérito do que Cristo fez por nós, no mérito dele. E se Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, queridos, Ele nos ama muito mais agora que nós somos seus amigos. Muito mais. Agora que nós estamos sendo transformados por Ele diariamente. Isso é que nos dá a confiança de que nós seremos salvos.
Como diz Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, ele vai completar. Ele é fiel e justo. Ele vai fazer isso. Um dia desse eu estava vendo um meme na internet, para quem não sabe o que é meme, é piada. É uma fotinha que vem com uma piada junto, né? E ele diz assim: se não me quis assim, não vai me ter assim. E geralmente com essa frase vem uma foto de uma pessoa desprovida de beleza. E é o assim, o primeiro assim, né? Se não me quis assim, a pessoa horrível. Aí não vai me ter assim, a mesma pessoa linda. E é simples a explicação. Quando eu era feio, você não me quis. Agora que eu tô bonito, vai me querer? Não vai me ter, não. E algo semelhante acontece comigo e com você na salvação. Nós éramos horríveis por causa do nosso pecado. A nossa desobediência, a nossa incredulidade causavam repulsa no Senhor. Mas olha o que é diferente. Ele nos amou assim. Feios, indignos, impuros. Então, se Ele nos amou assim, Ele vai nos ter para sempre. Ele vai nos ter assim. Transformados, santificados, glorificados como o seu Filho. Com a beleza de Cristo. Se você crê em Cristo, meu irmão, minha irmã, foi porque Cristo te quis assim. É por isso que Ele vai te ter para sempre. Nunca foi sobre o que eu e você poderíamos oferecer para Ele. Sempre foi a graça dEle. A graça divina nos salvou em Cristo, a despeito de nós mesmos. A graça divina nos transforma pelo Espírito Santo para que nós fiquemos semelhantes a Jesus. E a graça divina nos salvará no fim. É Ele que faz. Ele que faz tudo. Mas sabe, às vezes é difícil sentir essa graça. Às vezes é difícil lembrar dessa graça nos dias, no nosso dia a dia, principalmente naqueles dias difíceis. Principalmente é difícil sentir a graça quando nós estamos tentando correr da graça. Para você que já é de Jesus, mas anda frio na fé, anda sem sentir a graça, anda caindo no pecado, anda fraquejando na sua caminhada. E às vezes isso te dá angústia e você tem dúvida se você é salvo ou não. Sabe de onde vem esse incômodo? É o Espírito Santo te chamando para voltar. Volte para Cristo. Arrependa-se e confesse o seu pecado, porque Ele é fiel e justo, foi citado aqui, para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. E para você que não consegue sentir a graça no seu dia a dia, só da gente abrir os olhos é graça. Só da gente respirar é graça. Tudo na nossa vida é graça. Lembre-se que as pequenas coisas de Deus na nossa vida são graça dele sobre nós. Nós não merecíamos nada disso. E nós ainda temos uma vida eterna com Ele. De graça, e graça, e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, Jesus mesmo nos diz em João 6,37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, o que vir a mim, de modo nenhum lançarei fora. Para você que tem fraquejado na fé, lembre-se desse versículo. O puritano John Bunyan, ele comenta esse versículo, ele dizendo assim, que o de modo nenhum de Jesus, ele corta a garganta de todas as nossas justificativas para o Senhor. Você diz, Senhor, mas eu sou um grande pecador. E ele fala, de modo nenhum lançarei fora. Senhor, mas eu sou um pecador de longa data. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração duro, eu não aprendo, eu faço a mesma coisa todos os dias. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu sou um pecador de coração desviado, olha só. Eu ouço todos os domingos da palavra de Deus. E parece que eu não consigo viver isso. Jesus diz, de modo nenhum lançarei fora. Mas eu pequei contra a misericórdia. De modo nenhum lançarei fora. Mas eu não tenho nada de bom para oferecer, Senhor. De modo nenhum lançarei fora.
Esse é o nosso Senhor. Se você crê em Jesus, você está salvo. E é aí que está a nossa glória. É o nosso terceiro ponto. A nossa glória está no Senhor Jesus Cristo. Vamos reler o verso 11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Depois dele falar da grandeza do amor de Deus que nos reconciliou por meio da morte de Cristo, quando nós éramos inimigos, e que garante que nós seremos salvos no fim, a conclusão do apóstolo não poderia ser outra, senão dar glórias àquele que faz tudo em nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós nos gloriamos por meio de Jesus Cristo, porque por meio dele nós recebemos a reconciliação agora. Interessante que Paulo tinha condenado nessa mesma carta de Paulo, na carta dele aos Romanos, capítulo 2, versículo 17, judeus que diziam que se gloriavam em Deus. Mas então ele está se contradizendo agora? Não. Quando os judeus eles diziam que eles se gloriavam em Deus, na verdade eles se orgulhavam era de si mesmos. Eles diziam, nós somos os escolhidos de Deus, nós temos a lei, nós somos os filhos de Abraão. E esse gloriar-se em Deus, na verdade é gloriar-se em si mesmo. Você usa Deus como se ele fosse um servo seu. Mas esse gloriar-se aqui do verso 11 não é diferente. É dar glórias a ele. É se alegrar porque ele nos reconciliou em Cristo. É dizer, nós somos pecadores miseráveis, mas ele é um Deus tão misericordioso e tão amoroso que ele nos salvou mesmo assim. A nossa glória não está em nós mesmos, queridos. A nossa glória está em Cristo. É ele que nos dá reconciliação com Deus agora. E quando nós entendemos a obra maravilhosa de Jesus em nossas vidas, então não tem espaço para orgulho no nosso coração. Só tem espaço para adoração, alegria, gratidão e louvor ao nosso Senhor. Por causa de Jesus se cumpriram as palavras que nós lemos mais cedo do profeta Sofonias. Sofonias 3, versos 14, 15 e 17 diz assim, canta, ó filha de Sião, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou de ti as sentenças que eram contra ti, lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-se-á no seu amor, se alegrará em ti com júbilo. Uma vez um autor já disse que esse texto de Sofonias é João 3,16 do Antigo Testamento. Mas é mesmo. Veja, Deus se deleita em nós, diz a palavra. Deus se deleita, Ele tem deleite em nós, mas não por causa de nós meramente, mas por causa daquele a quem nós estamos unidos. O Senhor Jesus Cristo, foi Ele que afastou de nós as sentenças que eram devidas a nós. Foi Ele que nos livrou dos nossos inimigos, o diabo, o mundo e a nossa própria carne. É Ele que está no meio de nós pelo seu Espírito e que garante que nós não veremos mal algum no dia final. Ele nos salvou e nos deixa participar desse relacionamento da Trindade de deleite, alegria e amor. Eu te pergunto, é ou não motivo suficiente para nós darmos glória a Ele? Deus se deleita em nós. Deus nos ama, Deus se alegra em nós. Porque nós somos seus filhos, amados, comprados e remidos pelo seu Filho amado Jesus Cristo. Quando eu fiz 18 anos, a coisa que eu mais queria era tirar carteira. E não era de trabalho, tá? Era de motorista mesmo. Mas meu pai me fez tirar de trabalho primeiro. Tá certo. Vou fazer isso com meus filhos também. No dia da prova eu estava bastante nervoso, porque, por coincidência, o dia da minha prova prática do Detran era o mesmo dia que ia sair o resultado do vestibular da Universidade Federal, lá de Sergipe, de onde eu sou. E eu estava com uma expectativa boa com relação ao vestibular, porque eu consegui tirar notas boas nos primeiros anos, fiz vestibular seriado, então estava com expectativa boa. Mas com relação à prova de direção, não estava com tanta expectativa boa, não.
Mas a expectativa do vestibular, para minha família, estava funcionando. O pessoal até organizou um churrasco, até. Se eu não passasse, pelo menos tinha um churrasco lá para a gente comer, né? E não deu outra. No dia lá da prova, eu reprovei na prova do Detran. Eu perdi a baliza lá por alguns segundos. Passaram só 5 minutos, eu perdi por alguns segundos, tudo bem, faz parte. O pessoal de Brasília não faz baliza, né? Fiquei sabendo, muito bom. Eu fiquei arrasado. E quando eu cheguei em casa, saiu a notícia do vestibular. E eu passei para Geologia. Sou formado em Geologia. E todo mundo comemorando, feliz que eu tinha passado no vestibular. E eu com aquele sorriso amarelo, né? Esse pode. Eu fui aprovado no vestibular da Universidade Federal. E eu não conseguia me alegrar porque eu não tinha passado numa prova de direção do Detran. Eu deixei de me alegrar com algo muito mais importante para a minha vida do que ter uma carteira de habilitação, porque eu inverti as coisas na minha visão. O menos importante para mim era mais importante. E o mais importante era menos. E sabe, muitas vezes na nossa vida cristã a gente faz assim também. A gente deixa que as ansiedades, as tristezas da nossa vida tapem os nossos olhos para aquilo que há de mais importante na nossa vida. Nós já estamos reconciliados com Deus. Nós já estamos salvos. O Senhor nos ama. Por isso, você que já foi reconciliado, peça a Ele quando você estiver triste, quando você estiver cego pelos problemas, quando você estiver aflito, quando você não sentir o amor dEle. Senhor, dá-me alegria na Tua salvação. Não dá-me alegria nas circunstâncias. Não dá-me alegria nas pessoas. Dá-me alegria em Ti, na Tua salvação. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,18, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de se revelar em nós. Não se compara, queridos. Não se compara. A nossa glória está em Cristo. Por isso, compartilhe isso com as pessoas. Mostre que há algo extremamente alegre, algo incomparável é experimentar esse amor de Cristo. É ser reconciliado com Deus para sempre por causa de Jesus. Mostre para as pessoas o que nos aguarda. Espalhe a esperança para as pessoas. Porque é dessa esperança que as pessoas precisam. Não das esperanças que esse mundo pode oferecer. É da esperança que só o Senhor pode oferecer. E quando você se decepcionar consigo mesmo, lembre-se, nunca foi você, não. Sempre foi Ele, nunca somos nós. Sempre é Ele, a glória é dEle. Arrependa-se do seu pecado e se alegre nele, porque Ele já te perdoou por isso. Se você também estiver se achando sem valor, lembre-se disso, em nós não temos valor algum mesmo. Mas em Cristo nós valemos mais do que qualquer coisa nesse mundo. A glória é dEle. Porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Hoje o Senhor nos lembrou que a nossa esperança, ela não está em nós mesmos, mas está no Senhor Jesus. Quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos dEle, Cristo nos amou a vir ao mundo para nos salvar, morrer por nós. Antes mesmo que nós o conhecêssemos, Ele já sabia o nosso nome. E desde a eternidade Ele disse ao Pai e ao Espírito, eu vou morrer por eles. Porque nós escolhemos amar cada um deles. E por causa desse amor maravilhoso, meus irmãos, o Filho amado, Ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Pagou a nossa dívida. Nos transformou em filhos amados do Senhor. Esse é o Evangelho. Essa é a graça do Senhor sobre nós. E o melhor, ao terceiro dia Ele ressuscitou. E por causa da vida de Jesus, por causa desse amor, nós podemos nos gloriar nele, na certeza de que um dia nós estaremos com Ele na glória. Nós seremos salvos por causa do amor dele. Lembra que eu te perguntei no início, você já recebeu alguma prova de amor? Se você está em Cristo, você recebeu a maior prova de amor de todas. Porque abdicar do trono da Inglaterra, inventar um triturador de lixo, construir um jardim suspensos, compor uma música para a amada, são provas de amor impressionantes mesmo. Mas elas não são nada
elas não são nada comparado ao que Deus fez por nós. Porque a maior prova de amor mesmo foi, e sempre será o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O Rei dos Reis, ele deixou a sua coroa celestial de lado por um tempo para vir aqui até nós e nos conquistar com seu sangue na cruz. Ele triunfou sobre a morte, jogando os nossos pecados no ralo do esquecimento de Deus. Ele preparou para nós não um jardim, mas uma cidade inteira, a Jerusalém Celestial, uma árvore da vida lá no centro dela. E nós, a sua noiva, é que vamos cantar para ele uma música em homenagem ao Filho, proclamando em grande voz, diz Apocalipse 5:12, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amém. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela prova de amor que o Senhor nos deu em Cristo, pelo fato dele ter morrido por nós quando nós ainda éramos seus inimigos. Te louvamos porque esse amor permanece para sempre e nos garante que nós vamos ser salvos, apesar de nós, Senhor. Te louvamos porque esse amor aqui nos sustenta no nosso dia a dia quando nós falhamos e pecamos. O teu amor nos perdoa, nos renova, nos transforma. Te louvamos porque esse amor nos mostra que a nossa glória está somente em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos no teu amor. Ajuda-nos a espalharmos o teu amor para onde quer que formos, que estejamos, Senhor. Ajuda-nos a viver com base nesse amor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.